Olá, estamos começando mais um programa Nossa República pela TV Pantanal, canal 22, pelo site nossarepublica.com.br e pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o programa de onde quiser e no horário que você preferir. Ele é jornalista respeitado e presidente do LIDE Mato Grosso, grupo que reúne líderes empresariais e políticos em torno de temas estratégicos para o desenvolvimento do Estado. Com mais de 25 anos de carreira na comunicação, ele consolidou-se como comentarista político em veículos de comunicação, além de dirigir projetos de mídia. À frente do LIDE, lidera grandes fóruns e encontros que conectam empresários, autoridades e a sociedade civil em debates sobre sustentabilidade, inovação e futuro econômico, posicionando Mato Grosso como referência nacional. Eu recebo com muita alegria o meu querido amigo Igor Tax. Igor, seja muito bem-vindo ao Nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite para estar aqui. Eu que agradeço, Mauro. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com você, com a sua audiência que nos assiste pela TV, pela internet, e quero começar prestando uma homenagem a você. Ser entrevistado por você é uma grande honra que qualquer jornalista aqui em Mato Grosso tem como vontade. Nós somos amigos já há algum tempo, mas antes de sermos amigos, eu já era um fã e um admirador de toda a sua história, de toda a sua trajetória no jornalismo aqui de Mato Grosso. Eu agradeço muito essa rasgação de seda é necessária, porque do mesmo jeito que você me considera amigo, eu considero você um amigo e eu sou seu fã, né? Tenho declarado isso publicamente, porque, além de ser uma pessoa distante, eu escrevi isso essa semana, aí, por conta dos seus 40 anos, né? E escrevi isso, quer dizer, eu acho que hoje, os profissionais, de uma maneira geral, você tem gente de todo tipo, né? E você é um exemplo de caráter, de lealdade, de solidariedade, você tem uma postura pessoal e profissional, além de ser extremamente competente como profissional, você tem uma postura pessoal com os seus relacionamentos que denota, exigem muito respeito por quem convive com você, porque você cobra isso sem precisar falar absolutamente nada, né? Muito Obrigado, bacana. Mauro. Eu vou começar perguntando, você chegou finalmente aos 40, como é que você está se sentindo? Sentindo mais velho, né? É a fase doenta, né? O pessoal brinca, né? Que a partir de agora, até os 90... Ladeira abaixo. Vai ladeira abaixo, né? Mas eu chego feliz. Primeiro porque eu tive alguns desafios de saúde na minha vida, né? Há 20 anos atrás eu sofri alguns episódios cardíacos, tive 5 infartos. Alguns médicos da época disseram que eu não teria uma vida muito longa, né? Então eu já dobrei aí dos 20 para os 40, já tô feliz com isso. E feliz porque tenho uma família, porque tenho bons amigos, porque tenho um trabalho, porque consigo exercer a minha profissão, o dom que eu tenho, que Deus me deu, a possibilidade de trabalhar, de ganhar o meu pão de cada dia, de poder estar ao lado de pessoas que eu admiro, de aprender com quem eu já trabalhei, contigo, com outros nomes, como o saudoso Edivaldo, Antero Paz de Barros, Onofre Ribeiro. Eu posso dizer que talvez eu seja aí uma das últimas escolas que teve a oportunidade de trabalhar com os melhores da comunicação de Mato Grosso. Você, aliás, é um fenômeno, né? Porque você saiu lá de Nobres... Rosário, desculpa. De Rosário, do nada, veio para o rádio... E, desde o começo, você se destacou de uma forma muito interessante, ocupando espaços relevantes na mídia de Cuiabá e fazendo relacionamentos importantes, né? Eu lembro que eu era diretor da Gazeta e eu via você lá na cidade... Na Rádio Cidade. Na Rádio Cidade. E você já percebia que tinha um conteúdo muito forte, que tinha um talento que estava ali... né, emergindo com muita força. Dito e feito, né? E essa coisa dos 40, de ladeira abaixo, é uma grande mentira. Claro. Né? Eu acho que quando você chega aos 40, na condição que você chegou, profissional, na condição
pessoal, quer dizer, de uma pessoa respeitada, com uma história muito forte, só vai crescer e daqui para frente vai virando lenda, né? O legal é isso, você vai virando... Aí o problema é quando chega a uma certa idade, você vira a referência, né? Mas o que é bom, né? Porque esse é um espaço... Não, é melhor que ser mal visto, esse né? é um espaço para poucos, né? Esses nomes que eu citei aqui, né, que eu fiz referência, você, o Antero, o saudoso Edivaldo Ribeiro, Onofre, são nomes que eu tive a oportunidade de conviver, de trabalhar, de aprender, e sim, estão na condição de lenda, né? Veja que no universo de centenas de profissionais, eu citei aqui, pelo menos dos que eu convivi, 4, 5 nomes. Óbvio que tem alguns outros que eu não tive a oportunidade de trabalhar ou de conviver, faço referência a esses, mas é um local, é um dispositivo para poucos, aqueles que realmente contribuíram muito com a comunicação. Bom, eu vou começar a falar com você sobre um outro assunto. Eu vou deixar a política para a gente falar lá no final, mas você realizou um evento do LIDE, assumiu o comando do LIDE Mato Grosso, que é uma instituição empresarial, etc., mas que já está muito consolidada no Brasil inteiro, fora do Brasil, quer dizer... Enfim, como é que você... Antes da gente falar do evento em si aqui, que foi muito relevante, como é que você chegou ao LIDE, como é que foi esse caminho, né? Como é que pensaram você para essa atividade, para esse perfil? Exatamente. O LIDE ele foi fundado no Brasil há 25 anos atrás, pelo ex-governador João Dória, né? E ele saiu abrindo unidades aí por todo o Brasil. Aqui em Mato Grosso foi fundado em 2016 pelo Pedro Neves, fez um grande trabalho à época. Depois veio o período da pandemia, a unidade aqui ela estava ativa, mas não estava fazendo eventos, principalmente pela questão pós-pandemia. Nós recebemos a Ruth Semiramis, que é a minha sócia, e a CEO do LIDE Mato Grosso, e eu recebemos o convite do governador Dória para assumirmos aqui em Mato Grosso no início desse ano, né? Na verdade foi no final do ano passado, mas assumimos efetivamente no começo de janeiro, com o desafio de colocar Mato Grosso dentro do ecossistema do LIDE do tamanho que Mato Grosso Como é que ele chegou a você? Assim, o Dória ele tem uma equipe muito boa, né? O Dória é um cara extremamente competente, técnico, e ele escolhe, tem uma equipe que faz triagem e rastreamento de profissionais, né? De talento, seja por indicação, né? O ex-presidente do LIDE aqui, que é o doutor Evandro, ele conheceu a Ruth, indicou a Ruth me indicou, passamos por um processo de triagem junto a todo o board de ex-ministros que fazem parte do conselho do LIDE, né? Então tem entrevistas com esses ex-ministros, não uma entrevista profissional, mas um bate-papo, né? Para falar sobre economia, geopolítica, entendimento da política local, relacionamento, para poder dar uma entrevista aqui para falar do LIDE, né? Após um processo de entrevistas, de conversa, nós fomos aprovados, né? E aí na sequência nomeados presidente e no caso da Ruth a CEO do LIDE aqui no nosso estado, e com uma missão muito clara, né? Posicionar Mato Grosso junto a outras unidades, junto à unidade nacional, ao LIDE global e as unidades internacionais, do tamanho que Mato Grosso merece. E esse foi o grande desafio. Nós recebemos a missão de fazer 2 eventos este ano. Agora já realizamos o 7º, em 8 meses, 9 meses de atuação. Hoje nós temos 45 empresas que são filiadas ao LIDE, que juntas superam o faturamento anual de 35 bilhões de reais. São empresas grandes, com grande potencial de investimento, de faturamento, e isso é reflexo da economia de Mato Grosso. Então, dentro desse processo de entrarmos ao LIDE, de entender, Mauro, como é que funciona o ecossistema, fizemos visitas a algumas unidades que são muito bem sucedidas, para entender como isso se dá no dia a dia, e começamos a trabalhar, colocar o time em campo aqui, conversar com grandes empresários, com pensadores de Mato Grosso, montamos um conselho consultivo, que tem grandes nomes, posso citar aqui o ex-senador Cidinho, posso citar o presidente da Federação das Indústrias, o Silvio Rangel, o secretário Rogério Galo, presidente da Energisa, Marcelo Vinhais, o Dirceu Dal Bosco lá em Sinop, representando
a construção civil, a senadora Margarete Guzzetti, o Spentoff, presidente do Sicredi, convidamos esses nomes para fazer parte do conselho e tivemos uma reunião onde determinamos as pautas que trabalharíamos nos eventos da nossa unidade. E de cara, pensamos e executamos de fazer um dos maiores eventos que uma unidade LEAD já fez no Brasil, né? Porque tem uns eventos que as unidades fazem, cada estado faz o seu, tem os eventos do LEAD Global, que são os maiores, em Brasília, São Paulo, no Rio de Janeiro, teve o Fórum Empresarial agora, o maior evento do Brasil, que teve o André Mendonça, o Alexandre de Moraes, 8 governadores, presidente dos grandes partidos do Brasil, e este evento aqui em Mato Grosso foi um dos maiores deste ano e um dos maiores do LEAD. Então, para nós foi um motivo de honra, de orgulho, poder levar Mato Grosso, né, dentro do ecossistema do LEAD, num patamar que Mato Grosso merece. É claro que nosso mandato é de 5 anos, nós estamos no primeiro ano de mandato, finaliza o primeiro ano agora em janeiro. São 5 anos sem possibilidade de seguir. Com possibilidade de seguir. Né? Uhum. Aí é uma avaliação que o Conselho do LEAD Global é quem faz. Hoje o Conselho do LEAD Global tem, além do Dória, o ministro Furlan, tem também o Marcos Troirro, que foi presidente do Banco do BRICS, tem a ministra Isabela Teixeira, o ex-ministro Celso Laffer, Henrique Meirelles, são os nomes que fazem parte deste conselho que avaliam o desempenho das unidades. Aliás, falando em Meirelles, o seu evento do LEAD aqui em Mato Grosso, um grande evento, reuniu o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Henrique Meirelles, o ex-governador João Dória, além de expoentes locais, assim, bastante relevantes. A ex-ministra do Meio Ambiente também, que você acabou de citar. Isabela Teixeira. Isabela Teixeira. Foi um evento... E o que se discutiu? Como é que foi? Conta pra gente como é que foi o LEAD em Mato Grosso agora. Claro, foi um evento interessantíssimo, né? 2 dias. Dos nomes que você citou, somente o Henrique Meirelles faltou no último dia, ele foi diagnosticado com pneumonia. Na noite do embarque para cá, ele viria no avião com Dória no segundo dia, e nós reagendamos ele para um próximo evento, possivelmente ele ainda esse ano ou no início do ano que vem, mesmo que seja um evento exclusivo com ele, mas nós tínhamos ali grandes nomes dos temas que foram escolhidos. O tema foi falar de sustentabilidade e desenvolvimento econômico, porque os dois juntos. Na visão do LEAD, como um grupo de... Não dá para pensar disso dissociado uma coisa da outra. Né? Mas imagina o seguinte, o LEAD é o quê? É a maior organização de líderes empresariais da América Latina. Não tem outra que se iguala ao LEAD. Está entre as maiores do mundo, mas na América Latina, com sobra, 52% do PIB nacional é filiado ao LEAD. E o nosso conselho, que tem reuniões permanentes, determinou, olha, não se fala em desenvolvimento econômico no Brasil sem falar de sustentabilidade. São 2 temas que têm que estar sempre juntos, né? E o conceito de sustentabilidade é muito plural e tem diversas. Você pode falar de transição energética, nós falamos. Você pode falar do agro sustentável, nós falamos. Sobre o papel da gestão pública com relação à descarbonização, nós falamos. Então, você tem vários subtemas dentro do conceito da sustentabilidade. No primeiro dia, nós focamos muito mais nesses conceitos, no segundo dia, mais no desenvolvimento econômico, mas sempre atrelado um ao outro, né? Que é um conceito que as grandes empresas do Brasil já executam, pelo próprio sistema de compliance, ou por exigências internacionais, ou por consciência dos seus executivos, e isso não está dissociado. Né? Sabe o que eu acho importante, relevante? Claro. A presença do LEAD aqui, nesse mundo empresarial, não é só pela riqueza de Mato Grosso, mas pela importância ambiental que tem Mato Grosso, é uma relevância importante, é porta de entrada da Amazônia, tem uma riqueza extraordinária e que precisa, eu costumo dizer, mais do que a soja, mais do que o algodão, mais do que o milho e toda a produção, e todo o rebanho de gado, que é o maior do Brasil, eu acho que o ativo mais importante de Mato Grosso é o meio ambiente. É aquilo que ele consegue preservar, tendo todo esse desenvolvimento econômico. Mas nem todo mundo acha isso. Né? Existe uma visão de que é preciso ocupar mais espaço, que é preciso... enfim, tem uma série de discussões que vão na contramão
E isso, claro, não é uma unanimidade. A gente tem grandes grupos econômicos com uma posição muito firme com essa visão da sustentabilidade, porque sabe que isso, falando em termos mundiais, é fundamental. Quer dizer, você não pode pensar em comércio internacional sem pensar em meio ambiente, né? Tanto na preservação como na atividade sendo desenvolvida de forma sustentável. E eu acho importante, quer dizer, que se discuta esse tipo de assunto nessa ótica do desenvolvimento e sustentabilidade, porque é preciso ampliar na cabeça do empresariado, sobretudo no agronegócio, a visão da sustentabilidade de uma forma mais firme, porque a gente percebe, porque ser jornalista, pelo menos eu tenho essa visão, nós continuamos desmatando, nós continuamos queimando, e estou falando disso ilegalmente. Quer dizer, nós não podemos, nós estamos acabando com o nosso ativo principal, que é o meio ambiente, que é 60% da nosso território ser preservado. Exato. Né? E eu queria que você comentasse sobre esse assunto, sobre a ótica do LEED, que serviço o LEED pode fazer no sentido de permitir se despertar de consciência de todo o nosso empresariado, de quem está produzindo em Mato Grosso, principalmente para o agro. Mas isso você responde em 1 minuto, logo depois dos comerciais. Não saia daí e eu volto num instante só. Nossa República está de volta essa semana conversando com o jornalista Igor Tax, que é também presidente do LEED Mato Grosso. E a gente falava aqui no bloco anterior, Igor, sobre a necessidade de uma consciência acerca da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável, que ainda a gente percebe que há uma certa resistência em alguns setores da economia estadual. Mauro, eu acho que essa resistência ela já não é mais de quem produz, de quem faz a exportação, dos grandes players, de quem já está acostumado a exportar, de quem já tem um grande negócio, de quem já sabe como é que a roda gira. É preciso separar os criminosos, que nós temos aqui em Mato Grosso ainda, como temos em outros estados. Eu vou aqui fazer um recorte e apropriar de uma fala do governador Mauro Mendes, que é separar quem desmata de maneira criminosa, de quem queima de maneira criminosa, de quem está autorizado a, dentro da legalidade, dentro da legislação brasileira, a fazer a ocupação do solo. O que, no meu ponto de vista, é necessário é continuar essa identificação e aumentar a punição, e a punição ser exemplar. Já existe punição, mas a divulgação dessa punição, que pode gerar algum tipo de diminuição de novos crimes, de novas práticas criminosas ambientais, é que precisa melhorar aqui no nosso estado. Nós temos área ainda para ser utilizada dentro do que é permitido. Veja que com o advento da redução das áreas de pastagem para gado bovino, que Mato Grosso sempre foi o maior produtor maior rebanho no Brasil, com o advento do confinamento, com a nutrição animal, com as rações, não necessita mais daquelas fazendas gigantescas, com pastos enormes, as antigas 6 Marias que se tinha lá para poder encher de gado. Hoje você faz em confinamento com um espaço muito menor, e nós estamos vendo aí os pecuaristas cedendo as suas terras, eles mesmos investindo no agronegócio, na plantação de sementes, ou terceirizando, arrendando as suas terras. Nós podemos dobrar a nossa produção sem derrubar um pé de árvore. São dados do IMEA, são dados da Secretaria do Meio Ambiente, dados reais, que mostram que nós podemos dobrar a nossa produção, primeiro com as novas técnicas. E que não é pouca coisa, né? É muita coisa. É muita coisa, né? Os dados do Mato Grosso é gigante hoje. Imagina dobrando a sua produção sem derrubar um pé de árvore sequer, aproveitando as áreas da pecuária, aproveitando as novas tecnologias das safras. Que nós tínhamos antigamente, o agro era monocultura, né? Hoje já deixou de ser monocultura há quanto tempo, né? Nós temos hoje regiões especializadas. Então você tem região do algodão, região do girassol, região do milho de pipoca, região da soja, e isso, e também com outro ponto que é fundamental, que soja, milho e algodão é meio consorciado, meio né? consorciado, são as 3 safras. Mas veja que com o processo da agroindustrialização, com o processo de aproveitar o bagaço daquilo que é utilizado para gerar combustível, que é o DDG, que está sendo exportado para a China agora, a China resolveu comprar. Ou seja, isso é sustentabilidade, você não desperdiça nada. E quando, de alguma maneira, ofende o meio ambiente,
utilizar as políticas de compensações ambientais, que também já estão prescritas em todos os manuais. As empresas hoje têm os próprios ambientalistas, que era aquela figura de ativista. Hoje as companhias contratam um ambientalista para deixar dentro da sua empresa, para ele fazer um controle interno, né? Então, essa consciência ela já existe, no meu ponto de vista, de quem gera riqueza, de quem produz, de quem gera emprego. Quando eu falo em resistência, Igor... Só para concluir, Mauro, o que falta é ser algo de fato que Mato Grosso se aproprie disso. E aí eu vou refazer um recorte para concluir da ministra Isabela Teixeira, que ela falou sobre isso. O que ela disse? Olha, vocês produtores precisam parar de reagir e começar a pautar. Porque a França falou mal de Mato Grosso, a gente reage. Fulano falou mal de Mato Grosso, a gente reage. Por que vocês não começam a pautar e mostrar todo santo dia? Porque isso gera uma consciência interna em quem está começando, ainda em quem não está fazendo, e mostra para o mundo os exemplos que Mato Grosso tem para dar. Aí vem o questionamento que eu faço, porque assim, o que depõe contra essa ideia da preservação em Mato Grosso, que ela é fundamental para o próprio agro? Ela não é, a preservação não é fundamental no sentido só comercial das exportações de commodities. É fundamental também na questão do clima, claro, na questão, né, da regularidade de chuva, enfim, que é o grande ativo também. A manutenção dos mananciais, né? Mananciais, que é algo enfim, que Mato Grosso tem em abundância. Isso é fundamental. Mas, assim, a gente vê que embora muita gente com um certo discurso e tal, eu vou pegar o exemplo da moratória da soja, que é uma luta, né? A moratória da soja foi imposta pelas trades, pelas indústrias, porque precisavam do mercado externo, uma estratégia comercial, é verdade, mas que contribui, quer queira, quer não, com a abertura de novas áreas na região da Amazônia, principalmente, enfim, na ampliação de áreas de cultivo, né? Como você mesmo disse, lembrou aqui no começo do nosso papo, primeiro bloco, Mato Grosso tem condições de dobrar a posição sem precisar derrubar um pé de árvore. Então, nesse sentido, a moratória ela tem um efeito positivo, né? Embora muita gente continue desmatando, ainda que autorizado, né? Porque o problema não é ter autorização ou não ter autorização. Claro que não tendo autorização é mais grave. Mas tendo autorização e avançando cada vez mais no desmatamento e nas queimadas, óbvio que você está reduzindo o seu patrimônio, o seu grande ativo, que é a preservação que o Mato Grosso tem hoje do seu território, né? O volume de preservação. Então, eu coloquei a questão da moratória porque a gente sabe que nós temos instituições do agro muito fervorosos contra a moratória e conseguiram agora uma posição do CAD que vai ser questionada juridicamente e que ainda tem uma discussão longa acerca disso. Como é que o LIDE se posiciona dentro de uma posição dessa? Ao mesmo tempo que defende a sustentabilidade, que defende o desenvolvimento responsável, que é absolutamente certo, tem que conviver, às vezes, com uma posição que não é tão politicamente correta. E você falou do politicamente, aí eu vou trazer para o campo político, né? Veja que essa discussão da moratória, ela foi uma discussão, está sendo uma discussão política. A Assembleia Legislativa tomou campo, o governo de Mato Grosso tomou lado, e eu percebo assim, qual que é a função do LIDE? A função do LIDE não é escolher um lado ou outro. Esse é o palco das discussões. Seja nessa discussão temática da moratória ou qualquer outra, na discussão política partidária, né? É uma entidade que tem pessoas que querem ter conexão, que querem aproximar da classe política com o interesse de fazer as suas pautas serem aprovadas, de fazer as suas discussões, de serem ouvidos pelos nossos representantes. Nesse caso específico, no evento, foi um dos assuntos mais tratados, né? Com posições das mais diversas. Nós tivemos posicionamentos contrários, tivemos posicionamentos favoráveis e tivemos também aqueles que defendem o diálogo. Olha, isso, já que não vai resolver no diálogo, vai acabar, como tudo no Brasil de hoje, na mão do Supremo. Né? E a expectativa, pelo que eu vejo, pelo que eu ouvi no evento, é que, de fato, esse assunto ele vai ser resolvido, já está sendo debatido no Supremo, vai ser o Supremo que vai definir essa pauta. E aí eu trago um outro raciocínio,
e também como jornalista, como formando em ciência política, que o Brasil precisa desses fóruns, dessas discussões, instituições, não só o LIDE, mas outras ideias paralelas, para que essas discussões elas não estejam necessariamente nos poderes constituídos. Que quando elas cheguem nos poderes constituídos, seja no poder legislativo, no poder executivo e no judiciário, que tem sido a última instância das grandes polêmicas, das grandes polêmicas, os setores tenham debatido de maneira exaustiva. E os instrumentos constitucionais do poder legislativo, seja as audiências públicas, as comissões temáticas, infelizmente, no Brasil, não têm cumprido o seu papel pela formatação ideológica do que o Brasil vive hoje. Ou muito seja, ruim, todos né? Os péssimos, todos os você temas... que acompanha a política há muito tempo, como eu, sabe que esse é o pior congresso que já teve na história política brasileira, porque é um congresso que se perde na discussão ideológica e produz muito pouco. Aliás, quando produz retrocesso. São raros os parlamentares que têm as suas convicções próprias ou que expressam as suas convicções próprias como reflexo do pensamento dos seus eleitores. Ora, a gente vive numa democracia representativa. Então, o que o parlamentar ele tem que ter um misto da sua própria ideia, do seu próprio pensamento consolidado sobre qualquer tema, mas também ouvir a sua base, ouvir, olha, o que o meu eleitor, o qual eu represento, pensa. Este ato entre o pensamento do cidadão, do eleitor, e o seu representante, existe aí uma lacuna gigantesca, e a representatividade é exercida só do ponto de vista ideológico. Nós temos hoje uma centena de parlamentares, deputados federais e senadores no Congresso, que pregam para convertidos. Eles só querem falar para o seu público. Não tem interesse em avançar na discussão pelo Brasil, nenhum. Compromisso com... Então, quando a gente fala de judicialização, e aí é um tema que a gente pode falar em outro programa, mas é algo que o Brasil está vivendo, a justiça ela é provocada. A justiça, o parlamento brasileiro resolveu terceirizar suas funções para o Supremo Tribunal Federal. Isso tem consequências graves, né? Porque se você tem um poder com mais força, é porque tem um poder que é o legislativo que está o tempo todo mandando isso para a discussão da justiça brasileira. A moratória é um exemplo, mas todos os outros temas que são caros para a sociedade. E nesse ponto, a ideologia que infelizmente nem este termo correto ele é atribuído, porque você pode ser de esquerda, direita, centro ou no telado, desde que você tenha com convicção. Né? Você é de esquerda por quê? Não, porque eu estudei, eu fui lá na literatura, aprendi e acredito nisso. Você é de direita? Eu li sobre direita e sou de direita. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, não só os cidadãos, mas os representantes escolhendo o lado por conveniência eleitoral, não por convicção ideológica. Porque eu preciso respeitar... Às vezes nem sabe que ideologia é essa, né? Não sabe o que estão fazendo. Né? Esse é um problema sério. Mas olha, Igor, a gente vai ter que ir para mais um intervalo. Não sai daí que eu volto num instante só. Nossa República desta semana está entrevistando o jornalista e presidente do LIDE Mato Grosso, Igor Tax. Igor, falávamos sobre a preocupação do empresariado brasileiro, não é só mato-grossense, e de outros setores, até setores governamentais, com o debate acerca do desenvolvimento econômico, acerca da sustentabilidade, né? Isso em diversos setores. De que maneira o LIDE contribui para esse debate de forma objetiva, criando consciência, enfim, encaminhando soluções? Mauro, existe já um conceito definido nas empresas, algumas utilizam bem, outras não, de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, e eu diria que tem surgido nos últimos tempos uma responsabilidade intelectual das empresas. Seja por um interesse próprio de formar pessoas com conhecimento, formar o debate, mas de alguma maneira contribuir com o crescimento intelectual do país. Então, hoje, uma empresa ela precisa ter responsabilidade social, ela necessita ter responsabilidade ambiental e tem crescido muito aquilo que eu denomino, não é ideia minha, mas eu tenho falado muito sobre isso, da responsabilidade intelectual. A qualidade
do pensamento brasileiro tem melhorado com esses debates, com várias instituições fazendo seminários, fóruns dos mais diversos temas. O LIDE hoje é a instituição no Brasil que mais faz eventos internacionais. Este ano serão 14 países diferentes falando sobre o Brasil, seus problemas e suas soluções. Então tem em Lisboa, esse ano ainda nós teremos agora em Washington, o vice-governador Otaviano Pivetta, que já teve em Dubai, no Emirados Árabes, eu acompanhei o Pivetta e o Galo, uma grande agenda de 8 dias no Emirados Árabes. Na próxima semana estará em Washington, debatendo geopolítica na capital dos Estados Unidos. O Pivetta vai estar lá com outros 8 a 10 governadores do Brasil, ministros, enfim. Nós teremos ainda evento em Londres, Paris, Roma este ano, com esses debates. Qual que é o objetivo, em linhas gerais? Ouvir, falar e não necessariamente chegar às conclusões. Porque o Brasil de hoje não permite que algumas conclusões sejam tomadas, mas permite que as pessoas exercitem o seu raciocínio. Comecem a formar teses, comecem a formar conceitos e a formação de base intelectual, que no meu ponto de vista, de uma década ou 2 décadas para cá, vem sofrer um processo realmente de atrapalhamento, talvez pela questão também ideológica, porque quando você tem, de um tempo para cá, de 2013, desde o impeachment da Dilma, né, no processo que culminou com o impeachment da Dilma, a posse do Temer, Bolsonaro, a volta para o 3º mandato do Lula, o Brasil não discute outra coisa do que... Além da política, né? A política do dia a dia, né? O factual, o rame-rame. O Brasil tem dúvida, né? Porque a gente mesmo está testemunhando aí que as organizações empresariais e tal, e não só, até estatais, elas estão tendo um debate. Existe uma guerra, uma polarização estranha. Aí que tá. Mas como nós vivemos num país onde a política ela é muito importante, existe um descolamento entre tudo que é pensado pelos intelectuais, pelos empresários, pelas federações, por toda a sociedade civil organizada. Acho que a palavra é essa para resumir. A sociedade civil organizada tem debatido, tem construído pautas. Você falou sobre o Porto, tem centenas. O LIDE fala de equidade racial, fala de questão de transição energética. Nós temos CEOs, heads de cada um, são mais de 40 áreas, né? LIDE Mulher, enfim. Todos esses temas são debatidos semanalmente na Casa LIDE em São Paulo. Mas tem um descolamento da classe política, porque quando você debate algo que não está expresso na nossa legislação, seja num código ou numa lei, você necessita do político. Isso precisa virar lei. Então, eu vou discutir aqui, e o Brasil é um país legalista, tudo tem que estar na lei, você precisa que a classe política, de alguma maneira, entenda isso e leve isso para a aplicação da política pública. E hoje a nossa classe política está completamente descolada dessas discussões, com raríssimas exceções. Nós temos ainda raras exceções, e você citou aqui a questão do Congresso. Eu convivi, o último grande Senado da República, talvez ele tenha sido ainda com o Itamar, quando eu estava vivo, ali até 2014, ali ainda tinha um Senado, por exemplo, com grandes pensadores, que eram adversários políticos. Mas que sabiam conviver. Poxa, mas não que falava do tema, né? O YouTube hoje está aí para mostrar as discussões que nós tínhamos lá. Você pode concordar ou não com Antônio Carlos Magalhães, você pode concordar ou não com esses nomes. Mas vamos longe, bem ali, nós tínhamos, bem ali, que eu digo assim, agora, nós tivemos o Antero, que tem uma cabeça extraordinária, nós tivemos Pedro Tax, que como senador foi uma pessoa com um conteúdo extraordinário. Séries, né? Séries, que criou a lei da delação, da delação premiada. Quer dizer, estamos falando de Pedro Simão, faleceu, mas foi uma contribuição importante, foi um dos últimos remanescentes aí, grandes líderes, né, do processo constituinte. Enfim, a gente observa que houve um empobrecimento realmente. E a propósito disso, que eu queria conversar com você. Quer dizer, nós temos um problema geopolítico acontecendo, uma mudança irreversível, né? A posição dos Estados Unidos, da direita americana, como uma potência mundial, talvez a maior potência mundial hoje,
né, mudando todas as regras do multilateralismo, mudando todas as regras do comércio internacional, impondo outros caminhos, e, ao mesmo tempo, você observa que diversas nações não estão dispostas a se submeter a essa liderança meio imposta, né, pelos Estados Unidos. Nós mesmos, aqui no Brasil, temos dificuldade. Até o produtor com maior interesse em exportação, mesmo que ele seja de direita, mesmo que ele percebe que tem alguma coisa errada nisso. E nós temos essas regras que estão mudando, elas são irreversíveis. Vai ter que surgir algo novo, como aconteceu no pós-guerra, né, que surgiu essa visão do comércio internacional de multilateral, de os organismos, né, como a Organização Mundial do Comércio, como a própria ONU, que hoje estão sendo esvaziadas propositadamente no sentido de enfraquecê-las, né, para se estabelecer. E aí os Estados Unidos têm essa necessidade de fazer isso. É uma questão de sobrevivência para o país, de uma certa forma, né, e é a visão da extrema-direita de como é que deve se conduzir as coisas. Cuido primeiro do meu problema, porque lá, resumindo, né, quer dizer, o sujeito só vai conseguir agradar o público interno, o eleitorado, etc., protecionismo. Com protecionismo. Né? Não tem outro caminho. Então, o que o Trump está fazendo é cuidar do quintal dele, né, desse eleitorado, sem se preocupar com o resto do mundo. O resto do mundo que se vire. E só que isso abre um espaço para a China, que está conduzindo com uma diplomacia muito interessante, né? Para a Índia, para o Brasil, né? Os países, os BRICS, acabam ganhando um espaço. Essa geopolítica mudando, como é que você imagina que um empresariado brasileiro, dentro dessas discussões que você acompanha, como é que ele vai se posicionar? Quer dizer, e aí nós estamos falando especificamente do nosso agro aqui, né, que tem uma necessidade enorme do mercado internacional. O Brasil tem uma posição, no meu ponto de vista, extremamente privilegiada. Mas antes de falar do Brasil, eu preciso dizer que essa semana, né, após o encontro do Putin com o Trump e toda essa situação envolvendo as guerras em andamento no globo terrestre, teve também um encontro muito simbólico do Putin com Xi Jinping na China, uma parada militar das maiores que a China já fez. Foi uma demonstração, né? Foi um ato de força. E um discurso do presidente chinês dizendo que a humanidade tem que escolher entre a paz e a guerra. Por que ele diz isso? Porque a história, a literatura, nos mostra que toda vez que a humanidade passou por algum tipo de transição geopolítica do porte que está acontecendo, ela foi acelerada ou aconteceu motivada por um conflito bélico. Né? Tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial são exemplos. Então, quando ele fala ou vai ser pela paz ou vai ser na guerra, ou seja, significa que existe uma concorrência clara econômica entre esses países e, no final, essa mudança... E não é só uma concorrência econômica, né? Não, é uma de hegemonia, de poder, cultural, político, né? Veja, o Brasil é influenciado culturalmente pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo no Brasil é americanizado, né? E a China tem aumentado a sua influência cultural no mundo. Essa mudança, como você bem mencionou, ela é irreversível. A gente não sabe se ela vai ser uma mudança natural ou se ela vai chegar em algum tipo de conflito maior. Esperamos que seja a primeira opção. Do ponto de vista do Brasil, todos os cientistas que eu leio, os profissionais em geopolítica, os diplomatas e alguns deles que convivemos no LIDE, como o Celso Laffer, por exemplo, têm falado do papel que o Brasil vai ter nesse contexto. O Brasil é extremamente privilegiado. Primeiro, água. Se a gente não produzir nada, nós temos água. Verdade. Segundo, se a gente não produzir nada, nós temos os nossos ecossistemas. A floresta brasileira. Todo mundo está de olho, é verdade. A gente preserva, a gente tem que preservar mesmo aquilo que a gente estava falando. As nossas riquezas minerais. Aí vem os minérios, sem produzir nada. Mas o Brasil produz. Então, aí tem os alimentos. Com conflito ou sem conflito, a população mundial só está aumentando. E o Brasil é o grande fornecedor de alimentos do mundo. Dito isso, Brasil e Mato Grosso um papel muito especial nesse contexto nacional. Então o Brasil ele é extremamente privilegiado por esses aspectos. E adiciono mais um, que é o da energia do futuro e do combustível do futuro, que está só engatinhando.
Veja Mato Grosso, que já é o campeão em combustível verde, vai gerar mais empregos, vai gerar mais produção, tem muito que crescer com relação aos novos combustíveis. Então essa transição energética, seja para combustível ou para a própria alimentação da indústria, o Brasil está na vanguarda de tudo. Nunca esteve tão bem posicionado como está, diferente. Tecnologicamente, ambientalmente. E posicionar. O que necessita é o Brasil não, como sempre teve na sua história, não ter que ter, não ser chamado, avocado a brigar com nenhum dos lados e como um mero espectador, dentro da sua maturidade que a nação já tem, dentro da nossa diplomacia e dentro do nosso conceito de patriotismo, mantendo essas convicções, negociar com todo mundo. Eu acho que... Mas isso eu acho que mesmo nesse momento que a gente observa o presidente Lula sendo mais enérgico no sentido de defender a soberania, o que é absolutamente legítimo, e faz parte da queda de braço da negociação. Né? Claro. E outra, ele como um político experimentado, me permita, Márcio, se tem um político experiente no Brasil hoje, chama o presidente da República. O Lula é o político mais experiente do Brasil em atividade. E se não tivesse atividade, seria ainda mais experiente. Ninguém vivenciou tantas eleições como ele vivenciou, ninguém disputou tantas eleições, ninguém ganhou tantas eleições como ele no Brasil. Eu posso concordar com um monte de coisa dele, mas esse é um fato. Ele é o político em atividade mais experiente. Então, quando ele fala desse assunto, e ele tem pesquisa, a gente sabe como é que isso funciona, ele sabe que isso está rendendo. Ele é bem informado. E a diplomacia brasileira, cá entre nós, é uma das mais hábeis do mundo. Exato. Né? Então, assim, às vezes a pessoa, porque o Lula tem que negociar. O problema não é que o Lula não queira negociar, né? O problema é que o Trump tem o tempo certo para negociar. E ele ainda não chegou nesse tempo certo de negociar. Né? E está fazendo o grande problema que os argumentos dele estão muito ruins. Como não tinha argumento comercial, passou a usar um argumento político que não cola aqui, nem na China, nem em lugar nenhum do mundo. Né? E assim, nós estamos vivendo o Brasil vai ter eleição ano que vem. Né? Então, todos esses temas eles estarão muito aflorados, muito evidentes nas eleições. É óbvio que o Brasil é gigante, a sensação que nós temos aqui de ouvir, de conversar, ela é distinta de outros estados. Você viaja bastante, você sabe que o pensamento político em uma região é um, em outra região é outra. Né? O Brasil vai ter eleição no que vem e vai ser uma das eleições mais duras dos últimos tempos. Eu imagino que vai ser mais dura até do que foi Lula e Bolsonaro. Vai ser uma difícil. Eleição, porque ela vai ser muito mais estrutural. Aliás, não só a eleição brasileira de presidente da República, mas como as eleições regionais dos estados. Também acho. Falando nisso, como é que se avalia o quadro político, toda a sua experiência nesses 40 anos de vida em relação ao Mato Grosso? Porque, assim, também vai ter uma disputa, não só para governo, mas como para o Senado, uma disputa bastante acirrada, né? Com a direita um pouco dividida. Enfim, como é que você está vendo esse cenário? Eu vejo assim, primeiro do ponto de vista dos empresários que eu converso e que o LIDE representa, eu vejo que existe uma preocupação da classe empresarial com o futuro de Mato Grosso, porque o governo do Mauro é extremamente bem avaliado pela sociedade de uma maneira geral e ainda mais bem avaliado pela classe produtiva do Estado. Então, com quem eu converso, se dependesse da maioria dos empresários, o Mauro podia continuar governador. É que a legislação não permite. Dito isso, existe uma preocupação com a qualidade do próximo governador. Não só qualidade de idoneidade, que também é fundamental, levando em conta os tempos que nós já tivemos aqui no Estado, mas a qualidade principalmente de gestão, para fazer com que Mato Grosso siga avançando da maneira que está. Pegar um ponto que o governador Mauro Mendes investiu muito no seu governo, que foi a questão da infraestrutura. Né? E foi o governador que mais investiu, mas ele fez uma correção de um déficit de 30, 40 anos que Mato Grosso tinha. Não foi nada para frente. Para frente seria a partir de agora. Veja que o próprio governador faz referência a isso. Olha, eu fiz mais 6 mil quilômetros de asfalto, mas nós temos mais 30 mil para fazer. Mato Grosso está maior que a França. Então veja a dimensão do desafio do próximo governador. A arrecadação está boa, o investimento. Mas tem outros desafios, né? De reforma tributária, de implantação. Tem muitos. Da reforma tributária, o desafio social, a questão da violência
contra as mulheres. Tem muitos desafios que Mato Grosso tem pela frente. Eu vejo que o grupo do governador Mauro Mendes provavelmente não vai ficar unido, como esteve, porque ele não é mais o candidato ao governo, e a peça central no debate numa eleição é o candidato ao governador. Os nomes que estão dispostos são nomes interessantes, que cada um vai ter que ter uma estratégia, né? Você tem um Wellington Fagundes muito forte, com a sua história, com a sua estratégia. Você tem um Pivetta que, se assumir o governo, fica muito competitivo também na eleição, e outros nomes que estão orbitando a anuência do Mauro Mendes, da figura política do Mauro Mendes. Mesmo que nos dias de hoje... E a gente não sabe se transfere voto também, né? É isso que eu ia pontuar. É muito difícil. Mesmo que nos dias de hoje, essa transferência ela não se converta como já se converteu no passado. A pré-campanha, no meu ponto de vista, né, ela vai ser essencial nessa eleição do ano que vem. Não vai ser daquela eleição que vai bater na mesa, vai ser fulano de tal, e quem quiser ser governador de Mato Grosso vai ter que trabalhar muito, conversar muito, e estar muito preparado. Acho que a palavra é essa. O próximo governador de Mato Grosso, ele vai ter que estar muito preparado, porque o Brasil espera muito de Mato Grosso, e não vai aceitar... Mato Grosso espera muito de Mato Grosso. De Mato né? Grosso, então nós não teremos aí... eu acho que nós vamos ter um debate muito técnico nessa eleição. Essa eleição, diferente de algumas outras, que foi um debate muito político, muito eleitoral, nós vamos ter um debate de quem realmente tem uma condição melhor de governar Mato Grosso. Acho que tem muita coisa para ser discutida, porque, assim, ainda que Mauro seja um gestor excepcional, tenha sido um governador fora da curva, e isso é fato, Sim. Todo mundo, de uma certa forma ou outra, reconhece, mas ele não é unanimidade, claro, como ninguém é unanimidade, né? Então, sempre vão existir argumentos, pontos fracos, etc., pontos fortes de um e de outro. E eu acho que é uma grande incógnita. Você falou uma coisa interessante, Mauro, me permita, só para fechar esse assunto, assim, as previsões, você que é especialista e você fez muitas campanhas, eu sou mais neófito, mas as previsões, elas seriam muito, muito irresponsáveis neste momento, porque o eleitor, ele está indecifrável, a palavra é essa, é indecifrável, mesmo com as técnicas. Há uma mudança na bolha também. Existe uma mudança, então a gente não sabe, é muito difícil. Pode aparecer um outsider? É difícil, mas pode, a gente não sabe, né? Pode ser uma candidatura tranquila de reeleição? Também, mas não tem como mensurar. A única coisa que eu posso afirmar hoje é que existe, com quem eu converso, uma preocupação de que o Estado, que está indo muito bem, apesar dos problemas que evidentemente ainda temos, caia num processo de retrocesso. Mas eu acho que isso, Igor, independente de quem ganhe a eleição, claro que ninguém vai votar em alguém que não tenha um mínimo de compromisso com o Estado. Primeira coisa, campanha é a pré-campanha, você tem toda a razão. Só vai chegar na campanha com alguma condição de disputar para ganhar quem fizer uma boa pré-campanha, quem convencer as pessoas, né, desse nível altíssimo em que o Mauro Mendes colocou Mato Grosso. Quer dizer, você tem que ter um candidato à altura desse projeto, né? Porque não é um projeto só de direita ou de esquerda, né? Mauro é um cara que tem uma visão de direita, mas ele tem atitudes progressistas também, em diversos setores, mais de centro-esquerda. Então, eu penso assim, que o candidato, aquele que dispuser, não adianta ele ficar falando em ideologia, tem que falar em projeto, tem que falar em conteúdo, né? Vou fazer isso, quero fazer desse jeito, pode discordar pontualmente, mas tem que oferecer uma alternativa. Mas, Igor, lamentavelmente, televisão, você sabe, é tempo, a gente precisa respeitar o tempo da TV. Eu quero agradecer muitíssimo esse papo, já convido você para uma nova rodada, assim que possível, para a gente continuar falando de Mato Grosso, desenvolvimento, de política. Eu acho que a contribuição que a gente pode dar é isso, é o debate, é discutir o que está acontecendo, né? Promover esse diálogo. Eu acho importantíssimo isso que você está fazendo através do LIDE, por meio do LIDE, né? De promover o debate, a discussão. De fato, o Mato Grosso não pode ficar enclausurado no conservadorismo ou num progressismo irresponsável. Mato Grosso precisa avançar
e o caminho da agroindustrialização, não pode arredar pé disso, enfim, e tem que, obviamente, garantir a sobrevivência do seu maior ativo, que é o meio ambiente. Obrigadíssimo, até uma próxima oportunidade. Eu vou te dar 1 minuto aí para você se despedir do nosso telespectador. Mauro, muito obrigado, muitíssimo grato pelo convite de estar aqui com você, batendo esse papo com você, com o seu telespectador da TV Pantanal, do YouTube, dos portais. É uma honra poder estar aqui falando contigo em nome do LIDE Mato Grosso. Convido a quem está nos assistindo a acompanhar o nosso trabalho através das nossas redes sociais, @LIDEMT, e convido a todos a entenderem um pouco mais sobre o nosso ecossistema e agradeço muito a oportunidade de conversar contigo, Mauro. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma nova e importante entrevista, tal qual esta aqui com Igor Tax. Um abraço a todos.